Olá pessoal, graça e paz. Obrigado a você que está aqui conosco mais uma vez no Vocação Podcast, o nosso bate-papo semanal, que nós estamos esperando, em nome de Jesus, que está abençoando você, abençoando a sua família, no meio de tanto conteúdo ruim que nós temos na internet. Espero que esse seja um momento de você ter um refrigério aí, de ter bons papos, boas conversas. É o que a gente sempre tem falado, pastor Dorival. A nossa proposta aqui é que você possa assistir o nosso podcast com o seu filho na sala. Isso. Se o nosso podcast poder estar com a vovó, com o filho, com o adolescente, nós estamos cumprindo o nosso objetivo. E todos sentados num confortável sofá. Sofá? Que por acaso, vamos falar de estofado feito bom. pelo Secate Estofados. Você que está nos ouvindo aí, você precisar fazer alguma reforma, algum orçamento sob medida no teu sofá, aquele sofá que está com a espuma já que você olha para ele e você fica triste. Está na hora de mudar, né? Eu vou ter que assistir TV, mas naquele sofá, essa é a tua oportunidade de você fazer a reforma que vai mudar a história aí do teu sofá. Entre em contato com o Secate Estofados. É um profissional já há mais de 12 anos de mercado, uma pessoa competente, uma pessoa que é vocacionada para o que faz. Pastor Dorival recomenda o Secate Estofados? Opa, com certeza. Secate é gente finíssima e bom profissional. Então entre em contato com ele, tá? DDD 18 981 34 86 49. É o telefone que você pode falar com ele, fala com a equipe dele. Você pode fazer orçamento sem compromisso, fique à vontade aí. Mas com certeza é um excelente profissional, um preço justo, você vai gostar. E também pedir que você continue compartilhando, curtindo, se envolvendo com o nosso canal, tá? Se inscrever no nosso canal é muito importante, curtir, comentar. Quanto mais você interagir com o nosso canal, mais a internet, o algoritmo, né? Do YouTube, o algoritmo das redes sociais vai entender que esse conteúdo é relevante. Então, deixando o seu like, comentando, interagindo aqui com o nosso conteúdo, você ajuda com que essa mensagem ela chegue a mais pessoas. Abençoe mais pessoas, não é verdade? Exato, isso aí que está sendo o nosso principal objetivo aí, tá? E também temos o nosso Pix aí, você que quiser fazer uma doação para nós, você quiser entrar em contato conosco, é a nossa chave de WhatsApp também. Talvez você tenha uma empresa e você queira explorar o espaço publicitário aqui do nosso canal, entre em contato conosco também, nós temos planos de patrocínio. Eu tenho certeza que vai ser uma via de mão dupla aí. Você vai nos abençoar e nós vamos abençoar vocês. E você quiser fazer uma doação, você quiser nos ajudar com os custos desse programa, a nossa chave Pix é o DDD 18 997 37 90 63. DDD 18 997 37 90 63 é o Pix aqui do Vocação e também é o nosso WhatsApp, você que quiser entrar em contato conosco. Bom, na semana passada nós estávamos conversando com o pastor Dorival, Dorival José de Lima, o nosso querido pastor que nos deu uma aula sobre vocação, pastoreado, a importância do pastoreado. E hoje nós gostaríamos, pastor, primeiro, obrigado pela presença do senhor aqui, tá? E também dizer um pouquinho aí sobre a vida do senhor, o ministério, tudo que o senhor fez, porque na conversa anterior o senhor disse que o senhor passou um tempo nas tribos indígenas, é isso? Isso. Bom, primeiramente, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. De fato, esse tempo, acredito eu, já tem sido um tempo abençoador, pelo menos para mim já foi, né? Para nós também, tenho certeza. Muito gostoso poder estar aqui com vocês e poder participar desse tempo de questionamentos, né? Na verdade, de aprendizado. E é gostoso quando a gente pode trocar aí as experiências da vida, né? Muito legal, bom. Pastor. Bom, o senhor tem 61 anos de idade. Isso. O senhor provavelmente nesse período já passou por muita coisa aí no ministério, no chamado. O senhor se converteu com quantos anos? Então, eu tinha 12 anos, mas a minha pré-adolescência, né? Foi no ano de 76. O senhor já nasceu, como aquele jargão evangélico, o senhor nasceu em berço evangélico? Não. Na verdade, assim, minha família se dizia
católica, mas não praticante, né? Então, se alguém perguntava, qual é a sua religião? Eu sou católico, mas, na verdade, nunca foi praticante. Então, eu cresci até os 12 anos de idade vivenciando essa religiosidade que até então eu nem conhecia, nem entendia. Mas aí, aos 12 anos de idade, através do meu cunhado, que hoje também ele é pastor, e minha irmã, pastor Jesus Amaro, né, pastor Amaro, e minha irmã Wanda, eles começaram a ir à igreja. Na verdade, o meu cunhado, olha como que é as coisas, né? O meu cunhado foi fazer um curso de datilografia que era oferecido dentro da área do seminário. Então, tinha um seminário juntamente com a igreja e ele foi fazer esse curso de datilografia dentro do seminário. Ali, o professor de datilografia levou ele a Cristo. Então, ele teve a compreensão da palavra e ele foi levado, então, a conhecer a Jesus. Ele falou de Jesus para minha irmã, ela também se converteu. E naquela época, ainda bem meninote, eu gostava muito de ir na casa deles, até porque eu ia lá para filar boia, né? Eu chegava sempre na hora do almoço, na hora da janta. É igual o Hélio quando vai visitar a gente, ele chega sempre nesses horários. Esses horários assim que a gente chegava. Será né? que ele quis dizer com isso? Mas aí o que acontecia? Quando eu chegava lá, muitas vezes eles estavam de saída. Aí, onde é que vocês estão indo? Né? Já tinham jantado e onde você está? Nós estamos indo para a igreja. Você não quer ir? Não. Então no começo, né, então eu dizia que não, mas depois isso começou a se repetir e aí eu comecei a perceber a minha irmã muito envolvida, meu cunhado envolvido com a igreja. Eu falei, eu vou lá para conhecer. E um dia eu fui e era uma classe de pré-adolescentes, né? Eu lembro que até hoje o nome era CCSB, Clube Conheça Sua Bíblia. Era assim o nome do grupinho que estava lá. E havia uma missionária, então, naquele dia ela trouxe uma palavra sobre um texto do Bom Samaritano. Só que era assim um visual, era um desenho, né? E era o Bom Pardal. Então, era o desenho de Bom Pardal, que foi socorrer o outro pardalzinho, aquela coisa toda lá. E aí, no final, ela fez o apelo, se eu queria ser como o Bom Pardal. Eu falei, o que precisa? Porque eu quero ser como esse Bom Pardal, ou Bom Samaritano. E ela me apresentou Jesus. Então, foi ali que eu entreguei minha vida para Jesus, né? Então, bem novo. E eu comecei, então, a fazer parte do contexto, não somente do seminário, porque o seminário e a igreja eram bem juntos, ali conjuntamente, né? Fisicamente falando, bem quase um do lado do outro, né? Então, eu conheci muitos missionários, alunos do seminário, e por conta disso eu fui levado a desejar estudar a palavra, para levar a palavra de Deus àqueles que ainda não conheciam a palavra. Né? Então já nasceu com esse desejo. Já foi ali. Creio eu que foi por conta da convivência mesmo. Então, por conviver com muitas pessoas vocacionadas, muitas pessoas chamadas para o ministério, Deus colocou muito cedo no meu coração o desejo de ser parte daquilo. Né? Então, e aí a primeira coisa que veio ao meu coração, uma certa feita, uma missionária passou na igreja, na escola também, e ela apresentou um vídeo. Na verdade, na época eram slides, né? Não tinha muito essa questão de vídeos ainda, eram slides, né? E ela apresentou uma tribo, uma aldeia, e ela disse, olha, nós estamos indo para esse grupo aqui, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 15 anos. Isso ainda lá em Murutinga? Não, já aqui em Araçatuba. Em Murutinga eu saí muito cedo, né? Eu nasci lá e vim para cá com 6 anos de idade. Entendi. Então, veio 6 para 7 anos, né? Então, aí foi onde eu, ouvindo aquela aquela missionária, ela dizendo que iria para aquele grupo, né? E eu falei, eu também quero fazer isso. Eu quero pregar a palavra para um grupo que não tem tanto acesso à palavra, né? Então, é um grupo difícil de estar lá, de chegar até lá. Então, eu falei com Deus sobre isso. Então, aí com 16 anos, quando eu tinha 16 anos, conversando com o meu pastor, hoje já falecido, o pastor João Carlos Harmon, conversando com ele, ele falou assim,
vem estudar, vem para o seminário. João Carlos Harman é o pastor da Igreja Bíblica, que foi o pastor presidente aqui em Araçatuba. Isso, pastor fundador. Ele com o pastor Jorge Harman, né, a família Harman, né? Tá. Então foram os fundadores do Ministério Bíblico, né? O seminário, tudo com eles, né? Então, o que eu sei hoje, o conhecimento que eu tenho da palavra, a experiência que eu obtive toda essa experiência dentro do Ministério Bíblico, né? Então, sou muito grato a Deus pela família Harman, tudo que eu aprendi com eles, o meu cunhado, o pastor Amaro, e outros líderes que Deus colocou ali, né, professores, né? Então, o aprendizado que eu tive da palavra foi muito bom. Então, aí aos 16 anos eu estava já na escola, isso em 1980. Já estava dentro do seminário, me preparando. Houve uma situação familiar, né, porque eu com essa idade eu era um arrimo para a família, eu trabalhava já, tinha o meu salário, então eu ganhava todo o salário que eu... Vocês eram em quantos? Nós éramos em família, É. Nós éramos em 7 irmãos. E aí, dentre esses, tinha minhas irmãs e meu irmão mais velho e eu, quem, na verdade, cuidava mais da parte financeira. As irmãs trabalhavam, mas ganhavam muito pouquinho. E aí, então, quando eu decidi ir para o seminário, houve até uma situação delicada, por assim dizer, né? Porque meu irmão mais velho, hoje ele já está falecido também, meu irmão mais velho, Valdir, ele faleceu. Ele chegou para mim e disse assim, olha, se você decidir ir para o seminário, esqueça que você tem família. Caramba. Foi uma decisão complicada. E porque eu tinha 16 anos, não tinha maioridade, ele falou assim, e outra, talvez a gente decida até colocar um advogado para tirar você de lá, porque você não tem decisão própria ainda. E aí eu tive que falar para ele, falei, meu irmão, é uma questão, a gente fala, de chamado, de vocação mesmo. Deus tem me chamado para esse trabalho, para esse serviço, né? E se eu ficar aqui junto com você, simplesmente você vai matar algo que me dá vida. Eu vou morrer aqui perto de você. Eu vou estar dentro de casa, mas não vou ter vida. Aí ele olhou para mim, quando eu falei isso, ele disse, vai. Então vai. Né? Mas houve uma barreira, criou-se uma barreira familiar, né? Mas eu fui para o seminário, depois ainda a caminhada também não foi fácil, mas é interessante que depois de alguns anos, depois que eu me formei no seminário, eu fui para o campo missionário, voltei aqui para Araçatuba, depois de um tempo no campo missionário. Um dia encontrei ele, meu irmão era pintor, profissional de parede, essas coisas, então encontrei e ele estava trabalhando, e ele me levou para o trabalho dele, ele ia me mostrar algumas coisas lá no trabalho dele, e aí chegou o dono do trabalho, né, a pessoa que tinha empreitado para ele o serviço, né, e eu e meu irmão somos muito parecidos, né, éramos assim, fisicamente falando. E aí então aquele homem falou assim, vocês parecem gêmeos, né? Aí ele falou assim, não, mas tem uma coisa que a gente não tem nada a ver. Aí ele olhou para mim e falou assim, o meu irmão, ele é pastor. Olha só. Ele é pastor, você precisa de alguma, oração, fala com ele. Ele é pastor. Depois de alguns anos, Deus... Isso deve ter mexido muito com o senhor, mexeu. Né? Aí a gente viu Deus nos honrando, né, ali na frente daquela pessoa estranha, e meu irmão falando com orgulho da gente, no sentido de orgulho, né, de que agora, olha, eu tenho um irmão que é pastor, ele conhece a Bíblia, ele conhece a palavra, se você precisar de alguma coisa, fala com ele, né? E aí foi o começo de tudo, né? Então, com 16 anos eu fui para o seminário, com 19 anos eu fui chamado para um trabalho entre o povo Oyampi, na missão Novas Tribos do Brasil. Só que aí não deu certo o trabalho para eu ir para os Oyampis, que é lá já bem no norte do Brasil, bem lá em cima mesmo, né? E aí então veio a possibilidade de eu trabalhar com um grupo de irmãos que estavam fazendo um contato, um pré-contato com a tribo indígena. Eles haviam feito já um pré-contato no ano de 82, e aí agora nessa época já estávamos no ano de mais ou menos 87, quando eu tive esse contato, esse convite, já tinha feito o seminário, tinha feito já tinha passado por um curso de missiologia, de saber como estar numa selva, né, sobrevivência. Então eu fiz um curso também disso, e eu, após fazer esse curso, tive esse convite então para ir para Santarém. Isso foi no ano de 1985.
eu era ainda solteiro, né? Então, tinha acabado, terminei o seminário, fiz o curso de preparo para trabalhar no meio da mata. E aí, então, em 85, eu fui solteiro para o campo para construir uma pista de pouso. Isso o senhor foi para... Em Santarém. Santarém. Isso no Pará. No Pará. Então, havia o projeto de alcançar uma tribo, só que nós tínhamos que ter uma maneira de como chegar até eles. Então, por meio da mata, nós levávamos entre 15 a 20 dias andando por meio da mata. Nós fizemos isso. Nós fizemos esse trajeto várias vezes, andando até 15 a 20 dias para chegar na região onde os índios estavam. Então, a localização mais próxima deles. E para que nós pudéssemos ter condições de estar ali, nós então construímos uma pista de pouso. Levamos um ano para construir aquela pista. Então, foi feita uma demarcação, foi feito todo um projeto, né, de entrada e saída, porque nós seríamos servidos por um monomotor, né, um avião de pequeno porte. Então, nós fizemos a pista durante um ano. Imagino que esse era o único, ou um dos poucos acessos que se tinha àquela região, então, era via aérea. Via aérea. Isso depois que nós conseguimos fazer a pista. Mas não tinha estrada, nada. Totalmente isolado. Então, a gente chegava na beira da mata e andávamos, dependendo da caminhada, 15 a 20 dias para chegarmos lá naquela região. 20 dias 20 dias andando pela mata. Então, era uma caminhada bem dura, por assim dizer. Porque nós levávamos, quando a gente fazia essa caminhada, nós entramos com burros, né, com alguns animais, para levar mantimento. Então, a gente levava mantimento ali, os burros, tínhamos três, chegamos a ter 4 animais para transportar a nossa carga. Então, era demorado por conta disso também. Então, o animal, nós tínhamos que fazer picadas no meio da mata. Então, essas picadas eram cortes, pequenos cortes nas laterais das árvores, né? Tudo era feito via bússola para a gente chegar no lugar onde nós queríamos construir a pista de pouso. Isso foi feito, né? Então, nós traçamos esse caminho, né? Então, e construímos a pista de pouso durante aquele ano e depois, então, recomeçamos o projeto de contato com o povo Zoé. Até então, esse povo Zoé tinha pouco contato com o homem branco. Nenhum contato. O único contato que havia sido feito até então foi lá no ano de 82 com esse grupo de missionários. Que eles fizeram um pré-contato para ver onde os índios estavam andando, então fizeram um pré-contato, deram presentes, coisas assim. Então, mas não eram, então, completamente agressivos? No primeiro momento, ninguém sabia se seriam agressivos ou não. O povo Zoé, ele é da etnia Tupi-Guarani. Então, só que é interessante, né? A língua Tupi-Guarani, e aí até mesmo depois, chegando para fazer aquele contato, né, inicial, deram presentes, trouxeram alguns presentes para os índios, facão, machado, coisa assim que eles usavam no dia a dia, né? E ali é interessante que o missionário contando para mim, eu não estava presente nessa época desse primeiro contato, mas quando eles fizeram o primeiro contato com o índio, eles estavam aprendendo algumas palavras, né? E ele chegou para um índio, havia lá na mata, na floresta amazônica, uma formiga, ela é muito grande, chamada tucandeira. Tupi-Guarani, tucandut. E aí, aquele colega nosso, ele apontou para a formiga tucandeira e chegou bem pertinho daquela formiga, né? E ele perguntou, queria saber como que é o nome dessa formiga, né? Qual que é o nome dessa formiga, né? E o índio disse para ele assim, Depu, falou para ele, né? Ele pegou então e marcou lá, formiga tucandeira, Depu. Então ele colocou linguisticamente falando, que tem que fazer no curso linguístico também. Então, ele tem que ter esse preparo linguístico, né? Então, ele coloca com símbolos fonéticos, né? Ele escreve foneticamente aquilo que ele está ouvindo, para ele poder reproduzir depois o mesmo som. Caramba! Então, ele colocou Depu, colocou lá, né? Passou-se o tempo, né? E aí, mais lá na frente, ele descobriu, e ele passou isso para ele, nós demos risada, ele descobriu que quando ele chegava perto e colocava o dedo perto da formiga, o índio estava dizendo para ele assim, vai te ferroar.
Vai te ferroar, ó, vai te ferroar, ó o ferrão, vai te ferroar. Não estava dando o nome da tucandeira, da formiga tucandeira, porque tucandeira é quase meio que aportuguesado, né, por conta de ser tupi-guarani. Então, assim, há todo esse processo de aprendizado de uma língua e também de uma cultura. Percebam que às vezes a gente, na nossa sociedade, a gente acha que um trabalho missionário é só você pegar a sua malinha, coloca umas 3 blusas lá e vai sentido mata. Tem todo um preparo, tem todo um preparo. Um curso. Tem curso de preparação para você sobreviver ali na floresta, na selva, né? Especialmente esses trabalhos isolados, né? Hoje tem trabalhos mais perto da cidade, mas nesse caso nosso era completamente isolado. Então nós tínhamos que saber como, se acontecesse alguma situação lá de se perder, saber como a gente caminhar dentro de uma mata, né? Então havia esse preparo, e o preparo linguístico, né? Então nós fomos capacitados a ouvir uma palavra e escrever essa palavra foneticamente. Depois a gente usava essa... Que não tem nada a ver com o alfabeto. Nada a ver com o alfabeto. Não, são sinais. Para você poder sinais dizer sons, são sons dentro da fonética que você reproduz. Então você coloca, por exemplo, banana. Banana é pacã. E a gente colocava lá, era tipo um pezinho, tipo um triângulozinho, né? O K era o K mesmo, né? No dicionário Aurélio tinha isso, né? Tinha esses sinais. E né? é semelhante ao que aconteceu com o idioma japonês. Porque o Japão, ele tem, o idioma japonês, ele tem o alfabeto hiragana e katakana. Mas tem o romandi, que é a fonética através de sílabas. Então, NA, na, né, que foi, eu acho que um missionário, acho que americano, que foi lá, ouviu, e o que ele ouvia, ele transformava em sílabas. Então, uma forma de traduzir o idioma japonês é semelhante ao indígena. E até interessante para a gente ver que não é o preparo que tem que ter o missionário, né, os desafios do campo missionário. Muito isso grande. é interessantíssimo. E vocês estavam numa comitiva de quantas pessoas? Nós éramos em 6 missionários. 6 missionários. 6 missionários. O público Zoé estavam mais ou menos em quantas pessoas ali? Naquela época, quando nós chegamos lá, o Grupo Zoé, eles estavam em processo de extinção, num processo muito perigoso, porque não havia crianças, o que nós notamos. Não havia bebê. Mas um problema social. Era problema de saúde. A malária. Saúde. A malária estava matando as crianças. Não havia sobrevivência. As crianças estavam se perdendo por conta da malária. Então, de certa forma, não foram simplesmente para evangelizá-los, mas também para uma questão de saúde. De saúde. Nós tínhamos que preservá-los para que eles pudessem ouvir depois o evangelho. Nós chegamos lá, tinha, salvo engano, já faz anos, né? Acho que 119 índios. Então eram 119 índios contra 6 missionários. Isso, 119 índios. Se eles quisessem ser agressivos, não sobrava ninguém. Depois de um tempo, quando os missionários saíram de lá, havia 136, porque nasceram crianças, né? Então, mas era um grupo não hostil. Então, é um grupo não hostil, um grupo... eles gostavam de brincar com a gente, né? Às vezes dá um susto, por exemplo, né? Com a gente. Às vezes a gente ia passando assim perto de uma árvore, de repente você escutava a flecha. Vup! Passava lambendo a orelha. Batia na árvore lá, né? E aí eu olhava para trás e o índio estava rindo, dando risada, né? Só para dizer assim, ó. Depois minha mãe falava que brincadeira de soco que machucava, né? Então, aí não chegava nenhuma índia mais velha, olha essas brincadeiras de mão, perigosas. Muito interessante. Então, assim, e a gente via destreza, porque desde pequeno, a forma como eles lidavam com o arco e flecha, né? O arco e flecha é a sobrevivência deles, né? Então, eles dependem do arco e da flecha para poder matar os animais lá na mata e sobreviver. Tinha farinha, né? Então, que eles tinham a banana ali do próprio local, nativa, né? E então eles tinham uma comunidade que eles já estavam alocados, tinham o seu espaço, tinha a sua plantação. Isso. Eles tratavam animais também ou eles caçavam? Não, caçavam. Os animais que eles tinham eram animais de estimação. Tinha um jabuti, uma arara, né, um papagaio, eles pegavam e amarravam. Era estimação. Eles também têm pets, então? Exatamente. Deixa eu até contar uma história em relação a essa questão, fez eu lembrar. Eles têm dentro da cultura deles
quando eles se aproximam de alguém, alguém faz alguma coisa por eles, e eu acho que, eu não sei se eu contei um pouquinho sobre isso quando foi feito aquele pequeno questionário, numa das viagens que nós fizemos para ajudá-los na questão da saúde, eram 3 aldeias. A quarta aldeia era muito distante, eu nunca fui lá, mas pelo menos 3 aldeias a gente tinha que estar visitando e podendo ajudá-los. Nós saímos de casa, então, para visitar essas 3 aldeias. Chegamos na primeira aldeia e ali nós encontramos um senhorzinho já de idade, muito doente, malária, estava muito doente. E estava doente, mas nós tínhamos que ir até as 2 próximas aldeias. E então nós fomos rapidamente, tentamos fazer o mais rápido possível aquela viagem. E quando nós retornamos de volta, nós não tínhamos mais medicamento. Todo o medicamento que nós demos a primeira parte do medicamento para ele ali e fomos medicar os demais. Nós encontramos muitos lá doentes e nosso medicamento acabou. E nós chegamos ali de volta acreditando que ele estaria melhor, mas ele não estava melhor, né? E naquele dia chegamos à tardezinha e íamos passar a noite. Então colocamos ali a nossa rede, um mosquiteiro, porque tem muito mosquito. Ali era um lugar de muita malária. E, de repente, era mais ou menos umas 11 horas da noite, quase 11h30 da noite, nós escutamos uma senhorinha do nosso lado, com a rede do nosso lado, falando para esse senhorzinho, dizendo assim, Tun era o nome dele, Tun Enerederoso, onde você está? Tun, você está aí? Aí ele respondeu, ainda estou aqui. E aquilo bateu na nossa alma de uma maneira muito profunda, porque nós estávamos ali para salvar aquelas almas. E aquele homem estava morrendo ali, né? Tu, Neroroso, ela perguntou, você já foi? Você ainda está aí, Neroroso? E ele respondeu, Dorroiui, eu ainda não fui, Dorroiui. E aí, hoje ele é presidente da Missão Novas Tribos do Brasil, pastor Eduardo Gomes Luz, ele é presidente da Missão Novas Tribos, eu e ele estávamos naquela viagem, ele olhou para mim e falou assim, Dorival, precisamos fazer alguma coisa, mas era meia-noite, falei, como é que a gente vai sair numa mata sem luz nem nada? A gente precisa sair agora. Mas sair para fazer o quê? Buscar medicamento. Ah, tá. Para buscar o medicamento que era necessário. Uma viagem de 2 dias era necessário ser feito para a gente poder voltar. Nós fizemos aquela viagem em 1 dia. Nós saímos à noite, com alguns... a gente pegou alguma... na floresta tem um material que é inflamável. É uma cera de uma árvore, né? Então a gente pega... Uma seiva, né? Uma seiva. Então a gente põe fogo naquilo e a gente caminhou com aquilo por muito... né? Usamos bastante daquilo e fizemos... Amanheceu o dia, nós estávamos no meio do caminho já. E nós voltamos. Aí chegamos em casa, eu não tinha condições de retornar, porque a viagem foi muito pesada, mas tinha outro missionário lá, né? E outro missionário falou assim, pode deixar que eu vou voltar e levar o medicamento. E aquele missionário voltou e levou o medicamento para aquele índio, chamado Tun. O Tun, depois de alguns meses, ele veio para a nossa base. Nós tínhamos uma base que era distante 2 dias da primeira aldeia, que foi esse percurso que nós fizemos. Tun voltou, ele chegou lá, e ele chegou para mim e disse assim, tudo isso estou falando só para você falar sobre os animais, né? Lembra que a questão de ter os pets, né? Ele chegou para mim, ele olhou e falou assim, Dorival, que eles não têm o V, Dorival é neredideroso. Você cuidou de mim, agora você é o meu pai. Olha só. Dentro da cultura deles, então, alguém que ajudava, ele falou, eu tenho você agora como meu pai, você vai continuar cuidando de mim. Aí ele falou assim para mim, Enere de o quê? Quatá, você vai matar o macaco para mim. Eu falei, não. O pai tinha que dar alimento pro filho. Tinha que dar alimento, ele deu risada, sabe? Então assim, Enere de o quê? Quatá, você vai matar o macaco para mim. Eu falei, não vou não. Dá de ok, não vou matar não, você que vai matar a sua comida, pegar a sua comida. Mas aí, chegou o momento que eu precisei sair de lá, deixar o ministério, deixar o trabalho.
E aí, então, aquele senhor Tune e a esposa dele, eles me deram um jabutizinho para o meu filho, né? E aquele jabutizinho bem pequenininho. E aí, então, ele trouxe aquele jabuti já com uma linhazinha amarrada, cordãozinho, e amarrou e falou, ó, presente para o seu filho. Então, colocou lá aquele jabutizinho. Mas aconteceu que eu estava indo embora. E ele veio me visitar. E eu disse para ele, Tuno, e já radiru pai, mano. Eu estou indo para minha casa agora. Que é longe a minha casa. E já radiru pai. Ele falou, quanto tempo você vai ficar lá? Eu falei, perrim, coitinho, diroi. Fui falando os meses, né? Eu falei, pelo menos 6 meses estarei lá. Eu estarei de volta quando a lua voltar aqui. Aí eu perguntei para ele, você cuida para mim desse jabutizinho até que eu volte? Ele falou assim, sim, vou cuidar para você até que você volte. A questão, Guilherme e Hélia, é que eu não voltei. E até hoje isso pesa na minha alma. Eu não voltei porque eu não quis voltar. Eu voltei porque as circunstâncias não permitiram. Entra a questão do meu filho Diego, o milagre que Deus fez. Nós vamos falar sobre isso. Eu precisei sair de lá, né, por conta da saúde do meu filho e minha saúde também. Depois de 3 anos direto no campo missionário, eu estava bastante cansado, eu precisava de um tempo. Mas a questão que ficou no meu coração é que eu não voltei. Não pude cumprir a minha palavra, a minha promessa de voltar ao campo e de poder falar com ele. Eu creio que ele já partiu para a eternidade, o Tono, assim como um outro senhorzinho chamado Droberré. Também, quando a gente lida com essa questão de missões, né, missão transcultural, há uma questão muito complicada, que é o aprendizado da língua, o aprendizado da cultura daquele povo. A gente só pode... cada cultura tem a sua maneira de receber a palavra. É interessante que dentro da cultura Zoé, eles tinham histórias sobre o grande mar, né, o mar mesmo. Eles falavam sobre o grande Deus que eles conheceram um dia, o grande Deus, criador de todas as coisas. E esse Deus, grande Deus, ele foi embora e foi morar entre os Quirahi. Os Quirahi somos nós. E eles diziam assim, nós estamos esperando, Toporahu, se eu não me engano o nome, nós estamos esperando ele voltar para cuidar da gente. Mas os Quirahi não deixam. Nós estamos aguardando a volta do grande Criador. E como que o senhor enxerga, pastor, essa questão do ponto de vista da missão transcultural? Porque assim, muitos indígenas passaram sem conhecer a figura de Jesus. Eu sei que é difícil a gente falar assim, vai para o céu, vai para o inferno. Não é esse o objetivo, mas assim, como que fica? Como que essa pessoa vai ser julgada? Muito difícil isso. É de fato uma questão que mexe com a gente. Deve mexer com a gente. Porque a palavra de Deus diz que eu devo ir e pregar o evangelho a toda criatura. Não é? Por que pregar o evangelho? Porque todos são pecadores, é o que a Bíblia fala. Eu tive uma oportunidade, uma certa feita, de estar compartilhando o trabalho indígena numa igreja. E depois, era um domingo, e aí eu estava naquela casa para almoçar, e o dono da casa chegou para mim e disse assim, o que você faz não é certo. Eu disse, mas por quê? Por que o senhor está falando isso? Porque o índio, ele não tem pecado. E quando você vai lá e fala para ele, ele passa a ser um pecador. Então o que o senhor está fazendo é errado. Deixa ele como ele está, porque ele não é um pecador. Eu tive que pegar a Bíblia e mostrar para ele que todos pecaram. E aí o que acontece? A minha responsabilidade como cristão é levar a mensagem. E aí, quando a gente vê o profeta Ezequiel, ele diz assim, olha, quando você olhar para o ímpio, e você não avisar, o sangue desse ímpio, vou requerer das suas mãos. E isso tem que pesar na nossa alma, isso precisa pesar no nosso coração. Não é? Que toda alma que passar por mim,
é minha responsabilidade. Então, aquela pessoa lá no meio da floresta que não conheceu Jesus, ele morreu e ele foi ao inferno. Sim, aí eu falo, mas é assim que é? Deus, ele age dessa maneira? É o que Deus deixou para a gente, na sua palavra. Então, o que eu preciso é saber que eu tenho uma grande responsabilidade e que eu não posso perder nenhuma oportunidade e quando for possível, eu tenho que criar oportunidades para que pessoas ouçam do Evangelho. Não é? A palavra de Deus diz para a gente, está lá em Apocalipse, né, fala que haverá um representante de cada povo, tribo, língua e nação. Então, uma das coisas que a gente não sabe é quem já ouviu no passado. Quem é representante de tal nação que já ouviu, se já tem um representante ou não. Isso só Deus sabe. Então, o que pesa, o que precisa pesar no meu coração, no nosso coração, é que as pessoas precisam ouvir. Por quê? Para que ela tenha oportunidade de escolha. E o senhor me permite só uma história que eu me lembrei agora de uma pregação que eu estava assistindo do pastor Ronaldo Lidório. Sim, sim. Grande pastor, sim. Tem um trabalho fenomenal, né? É. E o pastor Ronaldo disse que uma vez ele foi também em uma tribo indígena para iniciar um trabalho de evangelismo. E eles se prepararam, eles foram com uma comitiva e tudo mais. E ele chegou lá, quando ele entrou na aldeia, os índios estavam limpando a aldeia. Aí ele falou assim, o que vocês vão fazer aqui? Ele falou assim, a gente está preparando espaço para o grande culto ao Senhor. Aí eles se olharam, falaram assim, como assim grande culto ao Senhor? Não, nós somos cristãos, graças a Deus. Aí ele foi ver, tinha um ribeirinho, o seu Zé, que não sabia ler, que aprendeu a ler lendo a Bíblia, e se converteu e evangelizou esses índios, e todos os índios daquela aldeia foram alcançados pelo seu Zé Ribeirinho. E assim, Deus tem os seus meios, né, pastor? Exatamente. Deus tem os seus meios. Exatamente. Você fez me lembrar também de uma história semelhante, também dentro de uma aldeia, do contexto de uma aldeia. Teve um menininho com seus 7 anos de idade, 7, 8 anos de idade. Ele teve o privilégio de ter um contato com a missionária. A missionária falou de Jesus para ele. E ele creu, né? E ele voltou para a aldeia dele e começou a evangelizar a aldeia dele. E, de repente, tinha lá 29 pessoas convertidas. E o missionário, então, foi chamado, um missionário, para ir lá naquela aldeia e batizar aquelas pessoas já salvas, crentes em Cristo Jesus. Uhum. Né? Ele foi chamado. E no meio daqueles 29 tinha aquele menininho de 8 anos. Aí ele chegou, o missionário chegou e viu aqueles 28 homens e mulheres ali e falou assim, olhou para aquele e falou assim, olha, eu posso batizar os homens e mulheres aí, mas você é muito criança. Você não tem condições de ser batizado ainda. Aí um dos homens olhou e falou assim, olha, se ele não tem condições de ser batizado, nós também não temos. Mas por quê? Porque foi ele que nos levou a Cristo. Olha só. Então, Deus faz coisas tremendas, né? De formas assim que a gente nunca poderia imaginar. Né? Usou o pequenino para ganhar tantas pessoas para o Senhor. Então, a minha responsabilidade é pregar. Quando a gente fala de céu e inferno, quando eu lecionava no seminário, uma das coisas, quando a gente fala sobre as doutrinas teológicas, né? Quando a gente fala sobre soteriologia, doutrina da salvação, né? Ou hamartiologia, doutrina do pecado, eu pergunto a você, né? Qual que você deveria ou deve apresentar primeiro ao pecador? A soteriologia, a doutrina da salvação, ou a hamartiologia, que é a doutrina do pecado? Vou chutar. Eu iria pela salvação. Normalmente é isso. Normalmente a gente quer apresentar Jesus, o Salvador. Mas ninguém vai chegar a conhecer esse Salvador se primeiro ele não for confrontado com o pecado dele. Sim, perfeito. Ele só vai ser levado a crer em Cristo quando ele olhar para ele e entender que ele é um pecador perdido. E aí vem a doutrina da salvação, a soteriologia, que mostra para ele o remédio.
Mas ele precisa entender que ele é um pecador. Então, às vezes, o que acontece? Você quer apresentar o céu. E você tem medo de falar do inferno. Não, eu vou assustar uma pessoa. Assusta ela. É melhor que ela vá para o céu assustada do que toda feliz para o inferno. Né? Até porque se ela não entende que há um problema, um erro com ela, não tem para que ela ser salva. Exato. E aí entra outro contexto, Guilherme, outra coisa. Hoje tem muita gente dentro do contexto da igreja que ela é membro da igreja, mas não é membro do corpo de Cristo. Porque ela nunca reconheceu que de fato ela é um pecador. E por que eu estou dizendo isso? Porque você começa a olhar a vida daquela pessoa, porque o verdadeiro salvo em Cristo Jesus é fato. Ele vai ter mudança de vida. A vida dele vai ser transformada. A gente vê isso claramente. Mas aí você vê pessoas que entra ano e sai ano e a pessoa continua do mesmo jeito. Né? Faltou mudança. Então, apresenta o pecado, apresenta o inferno, porque a pessoa precisa entender que é para lá que ela está indo. Ela está indo para lá. Então, há uma escolha. Então, o pregar o evangelho é eu e você sendo instrumentos de Deus para apresentar para uma pessoa uma escolha que ela pode ter. Então, aí você fala assim, mas fulano morreu e nunca ninguém falou de Jesus para ele. Bom, eu não sei. Né? Se ele nunca teve a oportunidade. Então, isso vai ser ele com Deus. É uma questão que não tem como fechar. Não tem como fechar. Né? E ainda nesse aspecto, o indígena, ele naturalmente ele tem dentro de si uma necessidade de adoração. Deus Sol, natureza. De forma nenhuma, essa adoração ao Deus Sol, ela seria direcionada a Cristo, seria direcionada a uma outra entidade. Exato. O entendimento que ele tem é que existe um ser maior, Sim. Um ser superior. Então, lá entre o povo Zoé, eles usam, né, um toquinho aqui nos lábios. Né? Então, ele tem aquele toquinho que fura, né, quando tem 7 anos de idade, faz todo um ritual lá e eles usam aquele toquinho. E eles têm conhecimento, têm o entendimento do espiritual, daquilo que é espiritual. Então, eles sabem que existe o bem e o mal também. Né? Quando eles vão sair para caçar ou para pescar, eles fazem um ritual de pesca. Eles vão lá, fazem um ritual, pegam o arco e flecha e eles começam a cantar e faz todo um ritual pedindo a bênção, a proteção dos deuses, daquele espírito lá maior, para que eles possam ir e ter uma boa caça, uma boa pesca. Eles fazem isso. Uma certa feita eles iam fazer um ritual, justamente o menino estaria sendo colocado pela primeira vez aquele toquinho lá nos lábios dele. E aí então o missionário chegou e perguntou para eles, né, falou, mas para que vocês estão fazendo isso? Esse ritual todo, né? Então eles prepararam lá aqueles, vamos dizer assim, baldes, né? A gente usa baldes de açaí. Eles fizeram muito açaí e deixavam fermentar. Então vira uma bebida alcoólica mesmo. Vira álcool puro, o açaí fermentado. Então eles preparavam aquele monte de bebida e eles começavam então a dançar, a chamar os deuses, por assim dizer, né? Os demônios, na verdade. Eles começavam a chamar os demônios e bebendo eles bebiam ao ponto da barriga ficar esticado, o olho bem estufado. Eles pegavam uma pena de arara, que não tinha uma pontinha daquela pena do rabo da arara. Quando eles estavam cheios, eles colocavam aquela peninha ali dentro da boca, vomitavam, ao ponto de escorrer assim, fazia aquela enxurrada de líquido, né, que eles bebiam, e perguntando para ele, por que vocês estão fazendo isso? Porque nós estamos aguardando a vinda do Espírito. Ele vai vir. Aí o colega falou assim, mas como é que você sabe que ele vai vir? Aí um dos que eram tidos como pajé, né, ali, que era o que comandava aquele ritual, ele disse assim, vem ver aqui, vem fazer parte, vem assistir o nosso ritual. Ele vai vir, vai entrar em mim e você vai ver. E eles incorporavam mesmo. Então, e a gente seja, não é nada diferente, disfarçado, é uma questão de possessão demoníaca. E eles entendem bem o que é certo e errado. Né? A gente fala assim, como eu estava dizendo, aquele senhor que disse que o índio é inocente. Não é não. Eles roubavam a gente.
as coisas que a gente colocava no varal, as coisas que estavam lá na cozinha, eles iam e roubavam, né? E escondiam da gente. Às vezes eles gostavam muito de roupa vermelha, né? Toda roupa vermelha que estivesse no varal, eles iam lá porque eles gostavam da linha, eles desfiavam toda a roupa para usar a linha na flecha, né? E a gente chegava, depois, de repente aparecia o índio lá com a sua roupa na flecha dele, né? E eles sabiam. A gente perguntava, Birde do Bó, cadê minha roupa? Ele falou, da Curraite, Té. Eu não sei. Né? Não sei, Ele né? sabe sim. E aí dava risada, né? E dava risada. Entre eles havia um ritual, por exemplo, quando alguém me fazia mal, não é interessante aquilo. De repente o Guilherme fez algo que me machucou. A gente não entendia. Às vezes aparecia um índio lá, todo ferido aqui assim, ó, assim machucado, né? Arranhado aqui na lateral, né? Da barriga aqui. E aí, questionando e buscando saber o porquê daquilo, que quando alguém machucava, feria o outro de alguma forma, os dois saíam assim para a beira da mata, né? E um pedia desculpa para o outro. E a maneira de pedir desculpa era tentando fazer o outro dar risada, o outro rir. O outro tinha que rir. Caramba! Tinha que rir para falar, agora estamos bem entre nós, está tudo ok. Só que aquele que estava tão magoado, ele não queria rir. Então a coisa ele ia forçando e acabava machucando mesmo. Que jeito interessante de pedir desculpa. Cultura, né? é interessante. Aí saíam os dois, quando saíam da mata, né? E saíam tudo bem, né? Estava tudo ok. Mas passavam por esse processo, esse ritual, né? Para dizer, olha, você fez algo errado, agora se você consertar isso. Então, o certo ou errado é patente entre eles. A questão de roubar, né? Saber que uma certa vez... Tem um padrão moral, né? Tem um padrão, isso, padrão moral. Uma certa feita, nós fizemos uma plantação de batata. Era para eles mesmo, batata doce, né? Aquelas batatas roxas, grandona, né? Fizemos no fundo da minha casa. A minha casa estava aqui, no fundo tinha aquela plantação de batata, né? E as batatas estavam bem pequeninas ainda. Então, tinha que crescer bastante. Então, veio um grupo da primeira aldeia, andando 2 dias de viagem, ficaram com a gente ali por um tempo. E então, nós falamos para ele, olha, não pega batata ainda, que quando vocês voltarem da outra vez, ela vai estar no tamanho bom. Não pega batata ainda, né? E mandioca também. Nós fizemos uma plantação de mandioca para eles, né? E aí a plantação de batata, de repente eu comecei a olhar no meio da plantação de batata, algumas folhas começaram a murchar. Eu olhei e falei assim, falei para minha esposa, né? Falei, Preta, Valentina, né? Falei, estão pegando as batatas lá, né? Aí então, eles saíam de um lado, eles estavam aqui do lado de cá, eles entravam dentro da mata, davam uma volta enorme por dentro da mata para vir atrás da plantação de batata. Eles rastejavam, as mulheres rastejavam com os potinhos e ela ia com um pauzinho e cavucava e pegava as batatas, né? Então deixava só a rama, plantava lá de novo, mas só deixava a rama e levava as batatinhas, né? E a gente chegava... E eles faziam isso escondido. Faziam escondido. Então, ou seja, eles têm padrão moral, do que é certo, que é errado. Aí, um certo dia eu peguei uma espingarda, né? E aí eu saí no meio do batatal, né? Aí a mulher estava lá, né? Ela bem assim, quietinha, né? Aí eu cheguei bem perto dela, falei para minha esposa, né? Gritei e falei assim, Valentina, Cuciorru, de o que, Cuciorru? Tem uma cutia enorme aqui, eu vou matar essa cutia. Ela começou a rir, não me mata. A gente deu risada, né? Começou a brincar. Aí ela levantou, saiu correndo, entrou dentro da mata e foi para a casa dela, né? Mas só para mostrar que eles tinham um senso moral de certo e errado, né? E a gente precisa saber disso, a gente precisa saber como entrar com o Evangelho, como apresentar o Evangelho. Esses dias atrás eu estava conversando lá na igreja, né? E falando um pouquinho sobre essa questão até de como ensinar a palavra de Deus dentro de uma outra cultura. Eu estava me lembrando de uma ilustração que um certo missionário contou, né, falando sobre isso. Ele diz, como nós apresentamos o Evangelho para o povo que mora lá no gelo? Esquimó. Os esquimós. Como é que apresenta o Evangelho para eles? Bom, você vai apresentar o céu. Eles vivem num frio
lascado, por assim dizer, né? E você vai falar para eles que o inferno é quente. Eles vão É gostar lugar de do fogo. inferno. Para onde eles vão querer ir? Para o inferno. Eu falei, então eu prefiro o inferno. Como é que você apresenta o evangelho, então, para um grupo que você não pode dizer para ele que o inferno é um lugar ruim? Porque ele entende que o inferno é quente e é um lugar bom. Então, aí, dentro do contexto da cultura, olha a sabedoria que Deus dá para o missionário. O que o gelo faz quando você coloca na pele? Queima. Aí, então, eles colocaram, o inferno é como o gelo que queima. Olha só. Entende isso? Então, é sabedoria dada por Deus, né? A tradução da palavra. Né? Então, agora eles entendem, opa, eu não quero ir para o inferno, porque lá é como o gelo que queima. Porque se o missionário fala que não é quente, ele não está sendo verdadeiro. Isso, né? Exatamente. Não pode fugir. E ele precisa da sabedoria para poder... É como o gelo que queima. Você que está sendo abençoado também por essa mensagem aqui, por essa conversa, você que também está vendo a sabedoria de Deus aqui nesse trabalho, a gente pede que você compartilhe esse conteúdo. Aproveita essa oportunidade que você tem de ter um missionário transcultural aqui, e você que tem alguém que quer fazer um trabalho desse ou que gosta desse tipo de assunto, compartilhe esse material, tá? Mande para outras pessoas. Eu tenho certeza que outras pessoas serão abençoadas. É muito importante que você se inscreva no nosso canal, que você interaja conosco, porque aí o algoritmo vai entender que esse conteúdo está sendo importante para você também e vai ajudar a divulgar para mais pessoas. Então, por favor, se inscreva no nosso canal, curta o nosso material, compartilhe, deixe os seus comentários, tudo isso é importante, né, Hélio? Com certeza. E também nós estamos em outras redes sociais, a gente sempre fala aqui, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no YouTube, a gente está no Spotify. Todas essas mídias você tem a oportunidade de conhecer o nosso trabalho, e toda vez que a gente tiver novas atualizações e novas conversas, a gente vai postar em todas as nossas redes sociais. E também agradecer o Secate Estofados, né? A pessoa que está aí conosco, que tem acreditado nesse projeto, uma pessoa que tem investido nesse trabalho aqui, que é um trabalho de Deus, né, pastor? Isso. A gente, acima de tudo, quer fazer um trabalho relevante para que pessoas sejam abençoadas. E a gente quer agradecer o Secate que trabalha com todo tipo de estofados, sofás, cadeiras, cabeceiras de cama, o que você precisar relacionado a conforto, espuma, o Secate é a pessoa certa. Entre em contato com ele, faça um orçamento sem compromisso. DDD dele é o 18 981 34 86 49. DDD 18 981 34 86 49. Você pode falar lá com o William Secate, um excelente profissional que vai dar toda a atenção para você. A cama de um indígena, ela é feita de palha, ela é feita de folhas de bananeira, como que é? Lá no Será que é os Secate Estofados que faz lá também? Acho Seria que bom se tivesse uma espuminha lá, né? Eles usam muito a rede, eles mesmos fabricam essa rede. Eles tiram... tem uma árvore própria, onde é tipo uma casca de bananeira. Eles puxam a fibra daquela árvore, né? E através daquela fibra eles produzem a sua própria rede. Só que o problema é que é bem pesada. É diferente das nossas redes aí, que são mais leves, né? Mas é uma rede até pesada. Mas é a cama deles. Alguns esticam tipo digo assim, é só a rede mais um pano no chão, né? Que seria essa rede, mas só colocado no chão ele deita lá também. Mas normalmente é na rede. Eles usam a rede. Até viajando, eles embolam a rede, fica pequenininha assim, e colocam e vai embora. É uma rede pequena nesse contexto do povo Zoé, né? Não é muito... Não tem nenhum conforto, por assim dizer. Por isso que a gente fala de um sofá gostoso, né? Isso é joia. Mas não existe nenhum conforto, não. E acaba sendo a mobília que eles vão tanto deitar, dormir, quanto sentar. Isso, tudo. Ele é tudo. É para tudo. Eles deitam, dormem, sentam ali. Geralmente tem uma fogueira do lado, né? Onde eles se aquecem. Pelo menos o grupo que a gente trabalhou era bem primitivo nesse quesito, né? Sim. Me lembrei de um detalhe aqui, falando sobre vocação, e aí pensando na questão transcultural, eu acho que é um detalhe importante, falando sobre a minha esposa.
a Valentina. Uma coisa é você ser chamado, e aí a outra é o companheiro que está contigo ser chamado também. Então, a importância disso, né? Então, quando a gente pensa num trabalho transcultural, e não somente num trabalho cultural, trabalho pastoral na cidade mesmo, né? A importância de que aquela pessoa que está contigo, ela seja aquela pessoa que entendeu o chamado também, e ela está ali para te abençoar, te ajudar no que for preciso, pagar o preço que for necessário. E eu digo aqui, né, eu enalteço a vida da minha esposa, a Valentina. Ela tinha muitos problemas de saúde, ainda tem, não é? Mas desde quando eu a conheci, né, antes mesmo dela entrar no seminário, ela morava ao lado do seminário ali, nós nos conhecemos ali perto do seminário, e começamos a ter afeição um pelo outro. Mais tarde ela entrou no seminário, eu tinha me formado, fui professor dela no seminário, e quando nós começamos o namoro, uma das coisas que eu falei para ela, eu perguntei para ela, olha, eu tenho um coração missionário, eu tenho desejo de trabalhar com missões. O que você pensa sobre isso? Porque eu preciso de alguém que me apoie, alguém que vai caminhar comigo, né? E eu disse para ela naquele dia, quando eu tive essa conversa com ela, eu realmente não tinha nada, aluno, seminarista, eu não tinha nada para oferecer, nada. Falei, olha, eu não tenho nada para te oferecer. O que nós conquistarmos, nós iremos conquistar juntos. Seja onde quer que Deus nos coloque. Você está pronta? Você está disposta a viver isso comigo? Porque eu tinha feito essa pergunta para uma outra pessoa e ela falou, não quero, isso não é para mim. E ela disse naquele dia, eu topo. Ô pastor, e daí a importância dos relacionamentos se basearem na conversa, né? No diálogo, de serem francos um com o outro, compartilharem desejos, exatamente, vontades. Porque disso vai depender até a permanência da pessoa no campo missionário, ou numa igreja local, não é? Eu já ouvi, né? A mulher do pastor falou assim, olha, quem é o pastor é você, não tem nada a ver com isso. Eu falei, o pastorado dele está fadado ao fracasso, porque não tem como caminhar, não tem como ir para frente. Então, falando em vocação, eu acho isso fundamental, não é? Então, e ela pagou o preço mesmo, estava lá comigo, vimos o nosso filho Diego ficar doente. Então, né? Vamos contar um pouquinho sobre isso. O senhor foi o primeiro momento para a tribo, o senhor foi solteiro ainda. Isso. Aí o senhor retornou, casou isso. E levou ela para o campo. Levamos isso. Ela ficou no campo com o senhor. Isso. Ela teve que aprender a cultura, ela teve que aprender a língua, igualzinho. A mesma coisa que eu passei, ela não chegou naqueles dias a ir para a aldeia, porque os homens iam e elas ficavam na base. Nós tínhamos uma base, tá, e as mulheres cuidavam das crianças e tudo mais que ficavam ali. Então, tinha os filhos, né, alguns que não estavam em idade escolar ainda, então tinha que ficar ali. Quando chegava na idade escolar, aquele filho daquele missionário era enviado lá para Manaus, que tinha escola para os filhos dos missionários. Então, entendi, eles se preparavam lá. Mas as esposas ficavam ali. Então, agora, o diferencial do nosso trabalho lá é que os índios, ela não precisou ir para a aldeia, os índios vieram para a gente. Então, eles montaram praticamente uma aldeia ali ao nosso redor. Então, o aprendizado da língua, aquilo que ela podia, ela teve todo esse contato também. Então, a gente faz uma brincadeira também, né? Às vezes a gente apresenta alguns slides do trabalho e tem um slide lá, assim, em que minha esposa está no fogão a lenha, do lado de um fogão a lenha, né, preparando lá a comida, né? Então, e antes eu olho para o slide e falo assim, olha, alguém já cozinhou, já viu um fogão a pilha? As pessoas ficam curiosas, né? Eu falei, fogão a pilha? Tem que ser uma pilha absurdamente grande, né? Para ter um fogão a pilha, como é que é isso, né? Ela falou assim, dá uma olhadinha debaixo do fogão ali, é uma pilha de lenha. É uma pilha de lenha. A Valentina lá, né? Eu falei assim, a gente que coloca lá a pilha de lenha, né, para ela, né? Então, a pilha de lenha, só para descontrair, às vezes a gente passando. Mas ela se adaptou àquilo, né? Fazer comida num fogão a lenha, como acender um fogo, cuidar das crianças.
cobra, bichos peçonhentos ali, tantas outras coisas. E como eu digo sempre, a grande bênção era sempre ver a proteção de Deus, né, em todo esse tempo ali. E aí o senhor teve essa situação, então... Aí meu filho Diego, quando ele nasceu, na verdade ele estava para nascer, ela estava com 6 meses. 6 meses. E ela começou a ter algumas dificuldades na gestação. Então nós decidimos ir para a cidade, e aí para dar o tempo de ela ganhar o bebê, ela ganhou o nenê, e uma vez que ela ganhou o bebê, nós voltamos de volta lá para a nossa base. 5 meses depois, nós percebemos que o Diego, nosso filho, ele não estava se desenvolvendo. Então, com 6 meses, praticamente 6 meses, ele não estava pesando 5 quilos. Então, a gente viu que havia uma defasagem muito grande, né, no tamanho de peso corporal dele. E a gente foi tratando com o que a gente tinha ali dentro da mata, mas não teve jeito. Nós tivemos que ir para a cidade para procurar ajuda. E aí foi onde ele foi ficando ruim, doente, né? A gente viu todo o medicamento que a gente tinha, as possibilidades que a gente foi ofertando para ele, que a gente tinha ali dentro da mata, né? Então, só que chegou um momento que nós não tínhamos mais nada para ofertar. E a gente viu que a coisa estava, de fato, complicando. Isso ele tinha quanto tempo? Ele tinha 5 para 6 meses de vida. Aí, então, chegou um momento do nosso caminhar que nós tínhamos que sair da base. Nós não tínhamos, financeiramente falando, nós não tínhamos condições financeiras para pagar um voo para vir, para nos tirar de lá. 300 quilômetros, era 1 hora e pouquinho de voo no monomotor. E tínhamos que ter esse valor para poder fazer o pagamento para esse voo. E nós não tínhamos, mas de qualquer maneira nós precisávamos sair. Chegou numa quinta-feira, nós chegamos para Deus e falamos assim: Senhor, nós precisamos sair daqui. Ou melhor dizendo, era uma terça-feira, nós falamos para Deus: olha, nós precisamos sair daqui até quinta-feira, no máximo sexta-feira, nós precisamos sair daqui. E nós não sabemos como. Nós íamos lá no rádio, a conversa era tudo via rádio, né? E nós perguntávamos para o nosso colega na cidade se havia possibilidade de algum avião vir, algum piloto vir nos buscar. E nós chegamos lá no primeiro dia, perguntamos, ele disse: olha, não tem condições. Não conseguimos nenhum avião, a grande maioria dos aviões que estão aqui estão todos para garimpo, época de garimpo muito forte, não tem avião aqui. Foi passando segunda, terça, falando, até quinta-feira nós temos que sair daqui. Passou segunda, terça, quando foi na quarta-feira, eu e minha esposa tínhamos mais um não pela manhã, que não havia o voo, e nós, então, naquele dia, nós ajoelhamos na beira da cama, e naquele dia nós entregamos nosso filho ao Senhor. Falamos: Deus, foi o Senhor quem nos trouxe aqui. O Senhor sabe por que estamos aqui. O Senhor nos deu esse filho, e entendemos que é dádiva do Senhor. Se o Senhor quer ele de volta, nós estamos entregando hoje. Eu estou me emocionando aqui, porque foi uma situação bem complicada naquele dia. Eu disse: Senhor Deus, o Senhor pode levá-lo, porque nós não temos mais nada que fazer aqui. Mas nós precisamos, o Senhor pode fazer um milagre. O Senhor pode nos tirar daqui. E entregamos naquele dia. Falamos para Deus se era da vontade dele, mas falamos para Deus assim: mas o Senhor pode mudar essa situação. E o Senhor pode fazer com que ele permaneça conosco e seja um servo do Senhor. Quando foi aquela tarde, nós fomos falar no rádio novamente, e nós chegamos lá no rádio e perguntei para o nosso comprador, a pessoa que ficava lá na cidade, perguntamos para ele: olha, e aí? Você tem alguma novidade para a gente? A resposta daquele comprador foi a seguinte: Dorival, você já arrumou suas malas? E aquilo foi um tapa, um tabefe no meu rosto que Deus estava dando, porque eu não tinha arrumado minhas malas. Eu estava pedindo a Deus, mas não tinha feito nada
para caminhar com aquilo que eu estava pedindo para ele. E eu disse para ele, não, eu não arrumei minha mala. E aí o comprador lá, o nosso colega, disse, pois você deveria ter arrumado a sua mala, pois amanhã de manhã o avião está descendo aí, para pegar vocês. Agora, deixa eu lhe dizer, como é que esse avião soube de mim? Nós falávamos no rádio durante a semana, pedindo que alguém nos ajudasse. Havia 2 missionários que estavam em Brasília. Eles haviam enchido o avião com a carga completa, um avião monomotor, um avião com a carga completa do Novo Testamento na língua Sataré-Maué. Havia sido feito todo o Novo Testamento, e eles pegaram uma carga daqueles livros do Novo Testamento, e eles foram até Belém. De Belém eles iriam, então, para Manaus, e de Manaus eles iriam para a tribo Sataré-Maué. Lá em Belém, eles ouviram sobre nós, pelo rádio, eles ouviram que que a gente estava precisando de socorro. Eles iam direto, eles resolveram passar por Belém, por Santarém, a gente passa por Santarém, é caminho. Eles passaram em Santarém, nós não sabíamos nada disso. E providência de Deus. Naquela quinta-feira, eles chegaram em Santarém, e o avião estava pronto para entrar, para nos pegar. E eles entraram, 2 americanos, da missão MEVA. 2 irmãos da missão MEVA, eles entraram lá dentro da aldeia, nos tiraram de lá. E quando eu cheguei lá no aeroporto, e eu sabia que aqui havia um custo para aquilo, eu disse para eles, qual vai ser o custo de vocês terem nos tirado de lá? E ele disse, já está tudo pago. Já está tudo pago. Cuida do teu filho. Deus quer usar ainda a sua vida. Não pagamos nada daquele avião, do custo daquele voo. E não era barato, não era barato. Chegamos na cidade com o nosso filho doente. Procuramos um irmão, que era da Igreja Batista, nos indicou uma médica, falou assim, olha, vá para essa médica, ela tem um consultório, só que é particular. A melhor médica da cidade de Santarém, só que é particular. Fala com ela. Nós chegamos lá, trouxemos o nosso filho para ela. Eu peguei, a primeira coisa que eu disse para ela, não tinha horário. Ela nos colocou lá no meio, no encaixe. Ela disse, a primeira coisa eu falei, doutora, olha, primeira coisa, quanto que é a consulta, quanto é que vai ser o custo? Ela olhou para nós e falou assim, paizão, vamos primeiro cuidar do teu filho? Depois a gente conversa sobre isso? Resumindo a conversa, nós passamos 5 meses em Santarém. Aquela mulher cuidou do meu filho em todo aquele tempo. Ela fez todos os exames necessários, todos os tratamentos que ela poderia fazer. Ela não nos cobrou um centavo daquilo que ela fez. Chegou ao ponto, então, que ela disse para nós assim, olha, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Eu acho bom vocês irem embora daqui. Naquela época, meu filho está com 35 anos. Então, você pensa 35 anos atrás, como que era a questão de Santarém, né? E ela disse, é melhor vocês irem, porque nós não temos mais recursos aqui. Procurem mais recursos lá em São Paulo, ou em Belém, ou em São Paulo. Belém, eu nem sugiro Belém, vá para São Paulo, onde vocês... E nós decidimos, então, foi onde nós decidimos voltar aqui para Araçatuba, né? E Deus nos providenciou um voo para a gente. Nós saímos de Belém, vimos até Brasília de avião, de Brasília para cá vimos de ônibus. Deus providenciou tudo isso para a gente. Chegou aqui, um médico, conseguimos passar por um médico. O médico fez alguns exames, ele disse para o meu filho, fez um tratamento com ele, e meu filho estava defasado no seu tamanho e idade cronológica, né? Ele disse, olha, mas com esse tratamento que nós estamos fazendo, seu filho vai chegar pelo menos no 1,75 m. Eu falei, opa, tá ótimo. Maior que o pai já. Maior que eu, tá tranquilo, né? E hoje meu filho, hoje ele está parado por conta da questão de saúde dele, mas só meu filho se tornou campeão de jiu-jitsu, né? Foi para campeonato em Portugal, foi para campeonato nos Estados Unidos, campeão paulista, campeão brasileiro na categoria dele. Então, quem olha para ele não sabe a situação que nós vivenciamos. E eu digo isso para o meu filho, filho, você é obra de Deus, cara. Nunca se esqueça disso, né? Deus tem algo especial para você, então viva o que Deus tem para você,
né? Porque Deus te preservou até aqui. Então, assim, a gente olha e vê as demandas que o ministério traz para a gente, né? E é por isso que essa questão da vocação precisa ser muito, muito pensada, muito vivenciada, né? Então, eu olho para minha esposa e ela passou por tudo aquilo comigo, né? Junto comigo, né? Eu cheguei aqui em Araçatuba, eu estava em estado de estafa, havia uma estafa, não se falava em depressão, não existia essa palavra. Tanto é que quando alguém usava essa palavra depressão, eu falava, isso é frescura. Né? Isso é frescura, isso aí é coisa não existe. Né? Mas eu vivenciei isso também. Né? Então eu cheguei aqui bem cansado, passei por uma médica, a médica perguntou o que eu fazia, eu falei para ela, e ela disse, você está com uma estafa profunda. Aí eu falei, mas essa agora? Eu não tinha onde ficar, fui morar com minha sogra, uma bênção, falecida já, minha sogra, fui morar num quartinho, né? Aqui dá 2 tamanhos do quarto, era só o guarda-roupa e a cama e o corredorzinho para a gente entrar e sair daquele quarto. Minha sogra fiquei por um bom tempo ali com a minha sogra, mas depois Deus nos deu uma casa, um outro lugar. Depois Deus nos deu uma casa mesmo. Pedi, falei, Senhor, eu preciso ter minha casa, é onde eu moro hoje. Né? Comprei um terreno, construí a casa. Então a gente vê todo o projeto de Deus na vida da gente. E uma coisa que eu digo, né? Alguém às vezes já perguntaram para mim, você deixou o campo missionário por falta de sustento? De jeito nenhum. Foi por causa da saúde? De jeito nenhum também. Porque Deus em todo o tempo Ele estava presente. E cuidando da gente. Em todo o tempo. Então não foi questão de precisar disso ou daquilo. Tudo que precisamos, Deus providenciou. Nós não retornamos ao campo por uma questão de que Deus não permitiu mesmo. Né? Tanto é que não somente eu não voltei, como toda aquela equipe de 6 missionários, né, só ficou um lá. Tem um missionário, deixa eu só dizer para você, Luiz Carlos Ferreira, o nome dele. Ele não deixou a região, ele ficou lá em Santarém durante todos esses anos. Que ele fez para conseguir estar perto dos índios Zoé? Foi feita uma demarcação territorial para o índio Zoé, demarcação de terra mesmo. Hoje eles não tinham, hoje tem o território deles. Com a ação da FUNAI. Isso, a FUNAI entrou, fez toda a demarcação de terras ali, então eles têm o lugar que é deles hoje, demarcação feita pelo governo. O que ele fez? Ele conseguiu pegar um pedaço de terra fronteiriço à demarcação do povo Zoé, bem lado a lado. Ele foi construir uma base ali, e aí os índios, ele não podia entrar lá, mas os índios poderiam vir aqui. Então, por 5 anos, ele recebeu índios vindo até ele. Nesses 5 anos, um desses índios se destacou, e ele então investiu nesse índio, Zoé. Esse índio Zoé aprendeu português. Hoje eles falam o português já, né? A grande maioria, mas esse aprendeu muito bem o português. Né? Esse índio foi, depois conseguiu vir para a cidade, foi mandado para um preparo de missionário, e hoje ele está retornando para pregar o evangelho entre o povo dele. Olha só, é um trabalho duradouro. Né? Um trabalho... É trabalho difícil. Mas, como diz a palavra, quando a gente fala assim, que uma alma vale mais, né, que o mundo inteiro, então está aí a gratificação da obra. Né? Só de ter salvo o Tuque, já valeu mais que o mundo inteiro. Exatamente. Né? Pastor Dorival, a gente quer agradecer muito a vinda do senhor aqui, a esse momento tão precioso, que a gente ora a Deus que isso possa despertar um coração missionário em quem está nos ouvindo, e a missão de uma maneira ampla, porque quem sou eu para falar de missão para um missionário que está aqui na minha frente? Mas eu também entendo a missão, inclusive dentro da escola. Sim, em todo lugar. Dentro do trabalho. Exatamente. Começa aqui. Começa aqui, né? Começa aqui. Exatamente. Começa no coração de cada um. Se eu não faço missões aqui, eu não vou fazer lá. Não vou fazer. E nessa ótica, pastor, eu queria que o senhor respondesse uma última pergunta, baseado naquela história de Martinho Lutero e o sapateiro, que o sapateiro certa vez pergunta para Lutero, como é que eu posso servir melhor a Deus? E Lutero fala assim, olha, faça um bom sapato e venda a um preço justo. Baseado nisso, como que um missionário, seja ele transcultural, seja ele local, como que um missionário pode servir melhor a Deus?
Bem, pensando já na primeira parte da frase, né? Faça um bom sapato, aí tem a ver com o nosso preparo. Se prepare bem. Há coisas que a gente não tem como se preparar. Há coisas que a gente se prepara durante a batalha. Então, está ali a guerra, a batalha está lá, e tem coisas que você se prepara na prática mesmo. Mas o que você puder fazer para se preparar, né? Então, como é que eu vou fazer um bom sapato? Eu preciso saber como que é esse sapato, para quem que vai ser esse sapato, onde ele vai ser usado, né? Então, eu preciso me identificar com a manufatura desse sapato, para que ele possa ser um bom sapato, de fato, né? E aí, então, uma vez que eu faça esse bom sapato, eu sei para onde ele vai ser levado, onde ele vai ser usado, aí, então, como é que eu vou distribuí-lo? Bom, é interessante. Aqui você está falando do William Secati, né? Uma pessoa que tem ajudado vocês a continuarem com esse projeto aqui. Bom, a obra é feita assim, não é? Então, como é que eu vou poder ofertar esse bom sapato? Às vezes, sozinho eu não vou conseguir. Aonde entra a igreja do Senhor Jesus, né? A maneira de ofertar esse sapato no preço bom é a maneira como que a igreja se envolve para que eu possa ofertar esse sapato. Em diversas ações. Em diversas ações, diversas formas, né, de levar esse sapato até onde ele precisa ir, né? Ah, mas olha, o custo é grande. A água da vida é gratuita, mas tem um preço para encaná-la. Sim. Né? Então, encanar a água, esse é o custo. Às vezes o custo é alto. Há aqueles que dão a vida, né? Por conta de levar o sapato, levar a água da vida até os confins da terra. Então, o que eu vejo é o engajamento. Então, para que eu possa disponibilizar esse sapato a um preço bom, que todos possam ter, é o engajamento de quem está ao redor, envolvido nesse projeto, né? O sapato é bom para todo mundo, então nós queremos que todo mundo receba esse sapato, né? Para alguns vai ser mais fácil, para outros vai chegar com grande dificuldade, né? Mas é para chegar lá, né? Então, é engajamento da igreja do Senhor Jesus, né? Isso é missões. E o engajamento é importante, né? Claro. E você, como que o pessoal ajuda a gente no engajamento? Compartilhando, curtindo, interagindo com a gente, tá? Para fazer essa mensagem, assim como o trabalho missionário de levar a mensagem de Deus, você pode fazer isso através do engajamento, interagindo com a gente, para o algoritmo entender que é um conteúdo legal e espalhar essa mensagem aqui, esse testemunho maravilhoso para mais pessoas. Foi muito, muito legal, pastor. Obrigado pela visita. Quero dizer que esse microfone aqui do Vocação Podcast está aberto para o senhor. Fique à vontade quando o senhor quiser trazer um novo incentivo para a nossa fé. Né? Acho que esse que foi o mais legal. E também agradecemos a você que está conosco aí até agora, agradecer o William Secati, que tem apoiado esse projeto, aproveitar essa deixa final do pastor, para você que quiser colaborar com o nosso trabalho de alguma forma, nós estamos com o nosso canal aberto, o Pix, o DDD 18 99737 9063, e esse canal você também pode falar conosco, tá? O nosso WhatsApp. Você pode mandar mensagem, pode compartilhar um pouquinho do que Deus falou no seu coração. Você também nos dá sugestões de pauta, é a oportunidade que nós temos de conversar. E você que puder fazer uma doação, qualquer valor é bem-vindo para a gente suprir os custos aqui do nosso canal. Mas, como o Hélio disse, o mais importante é o engajamento, é que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Isso é a maior paga aí do nosso trabalho, né? Sim. Pastor, mais uma vez, obrigado. Obrigado você que estava conosco aqui até agora. E semana que vem tem mais, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.